Nosso filme já vai começar. Mas antes, é melhor desligar o celular. E em respeito a todos, evite falar durante a sessão. Lembramos que não é permitido fumar. Filmar e fotografar também não. Se a energia acabar, luzes de emergência acenderão. Em caso de emergência, procure a saída mais próxima. E se precisar, os extintores estão estrategicamente localizados. Tudo pronto? Vai começar a sessão. Ao final, não esqueça de levar o seu lixo. Bom, estamos aqui hoje no Hospital da Santa Casa, onde foi um dos hospitais mais importantes durante o tratamento e durante a pandemia. Muitas pessoas morreram nesse lugar e muitas pessoas foram curadas também. Muitas pessoas passaram por tratamento, muitas pessoas tiveram suas perdas aqui. Mas hoje em dia, esse hospital continua funcionando e continua salvando vidas. Por isso que a gente resolveu vir aqui para trazer um fato histórico para vocês, a Covid-19. A história é uma matéria que somos apresentados muito jovens. Ela faz parte das ciências humanas, que consiste em fatos que não podem ser reproduzidos. Eles são únicos. A história aborda diversos temas. Entre eles, os mais utilizados são fatos históricos, fontes históricas, sujeitos históricos e tempo histórico. O problema é que, muitas das vezes, ouvimos tanto essas palavras que acabamos reproduzindo ela na nossa fala, e nem sequer procuramos saber o real conceito dela. E eu tenho uma pergunta para você. Afinal, o que é um fato histórico? Essa é uma pergunta que, a princípio, parece ser simples de ser respondida. No entanto, ela é muito mais complexa do que você pode imaginar. Até porque, entre tantos pensadores e historiadores, demorou muito tempo até termos a convicção da diferença entre um fato histórico e um fato comum. Um fato histórico vai muito além da bomba de Hiroshima e Nagasaki ou da quebra da Bolsa de Valores. Fatos históricos consistem em acontecimentos do passado. Eles são singulares e não podem ser reproduzidos, pelo menos não na mesma realidade ou com as mesmas pessoas, muito menos terão as mesmas consequências. Fatos históricos são acontecimentos do passado, que têm seu reflexo no presente. Fatos esses que deixaram vestígios, que são as chamadas fontes históricas, que também, por acaso, são objeto de estudo dos historiadores, que nos ajudam a entender como um fato pode ter alterado a cultura, a sociedade, a economia e a política de algum lugar. Portanto, o fato histórico vai muito além de um acontecimento no passado, a partir do momento que ele afeta o nosso presente e altera o nosso futuro. Bom, agora você já sabe. Aquelas páginas de livro, os títulos no quadro, todas aquelas provas e trabalhos fazem parte de algo muito maior. E que sem ela, talvez a realidade não fosse mais essa. E talvez nem nós estivéssemos mais aqui. Nos últimos anos, passamos por mudanças que mudaram completamente nosso modo de viver e conviver em sociedade. Os empregos começaram a ser por computadores, as aulas por celulares e como saímos na rua, só nossos olhos ficavam aparentes. Tiramos as máscaras, as aulas e os empregos voltaram a ser como eram antes. Mas será que algo tão drástico, algo tão avassalador não mudou nosso jeito de viver e conviver em sociedade? Entre tantos pesquisadores e historiadores surge um debate. A pandemia do Covid-19 é ou não é um fato histórico? Hoje nós estamos aqui no Laboratório São Geraldo, onde antigamente era o Hospital de Campanha de Poços de Caldas, que foi um hospital feito improvisadamente para tratar os doentes e, além disso, fazer os testes de Covid. Aqui não foram internadas as pessoas foram internadas no Hospital da Santa Casa, mas aqui foi um dos principais lugares para fazerem os laudos e foi essencial para tratar todos os doentes de Poços de Caldas. Qual que é o seu nome? Meu nome é João Alexandre e eu tenho 41 anos. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Cauã. Tenho 16 anos. Também tenho 16 anos.
Meu nome é Elaine, eu tenho 50 anos e eu sou procuradora municipal. Meu nome é Mariana, eu tenho 25 anos. Eu me chamo Maria Aparecida, mas me conhecem por Cidinha. Queria saber de vocês, o que você acha que a pandemia de Covid mudou na sua vida? Bom, na minha vida pessoal, eu acredito que tenha mudado em vários aspectos, principalmente no meu desenvolvimento, tanto escolar como pessoal mesmo. Eu comecei a estudar alguns assuntos, né, para me aprofundar, não só em mim mesmo, mas também aos meus arredores, assim. Então, querendo ou não, foi uma nova perspectiva que eu tive do mundo, por ficar isolado por bastante tempo, por ter que lidar com diversas situações, diversas enfermidades, então acabei me desenvolvendo de uma forma boa, apesar dos meios não terem sido tão bons assim. Bom, para mim também teve um desenvolvimento muito bom. Para mim, mas também teve seu lado negativo, né? Por exemplo, no âmbito de amizade assim, eu perdi contato com quem eu era mais próximo mesmo. Até com ele mesmo eu perdi bastante contato. Só que, como ele mesmo disse, foi benéfico para evoluir mais o intelecto, tipo, se desenvolver mais. Eu acho que a pandemia trouxe muitas responsabilidades junto com ela. A gente aprendeu a viver num mundo completamente diferente, onde as ruas estavam todas fechadas, as escolas, as lojas. A gente teve que se adaptar ao mundo virtual, onde nem todo mundo tinha acesso. As escolas tiveram que se adaptar também para que os alunos conseguissem continuar estudando, fora toda a saúde mental que foi bem atingida, né? Eu acho que ela trouxe a importância do cuidado, trouxe a importância da saúde, a importância da ciência, a importância de lidar com as dificuldades, seja no trabalho, na vida familiar, né? Então, passado esse período sombrio aí da história da humanidade, ela trouxe maneiras e formas de aprendizado e a gente, acho que acredito que muitas pessoas, né, não digo todas, né, evoluíram inclusive como ser humano, né? Não foi fácil não, foi muito difícil. Da pandemia, porque muitos afazeres tive que parar, não pude trabalhar mais na pregação, tive que cortar a convivência com muitas famílias, mesmo os vizinhos bem perto, então foi muito difícil. Mas uma das piores coisas é de ficar sozinha. Muitas coisas, porque a gente passou a ter que desenvolver outras habilidades para as rotinas diárias da vida, devido, né, a não poder ter contato com as pessoas. Então, assim, trouxe outra maneira de viver. Você perdeu algum parente por Covid? Sim, eu perdi o meu avô paterno. Eu perdi muitos também. Eu perdi a minha bisavó e outros parentes que eu não tinha muito contato. Não perdi nenhum parente, né, diretamente, mas perdi muitos amigos e conhecidos. Olha, parente próximo não, mas muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas queridas e outros assim que até hoje a gente está descobrindo que o Covid levou da gente. Não perdi parente, mas conheço muitas pessoas que perderam pai e mãe durante a Covid e foi uma pandemia muito triste que a gente viveu. Você teve Covid? Não que eu saiba. Eu tive. Tive por 2 oportunidades, uma vez antes da vacina e uma vez após a vacina. Sim, como grande parcela da população, né, eu também contraí o vírus da Covid, né? Só que num período que eu já estava vacinado e tal, né? Fiquei afastado do trabalho, mas eu contraí o Covid, mas foi sintomas de gripe, nada grave, né? Ainda bem, mas também foi infectado. Você se vacinou? Vacinei até a 4ª vacina. Sim. Sim, me vacinei e tomei todas as doses que eram necessárias. Também, tomei todas as doses. Me vacinei, tomei todas as doses, estou esperando a 5ª dose sair para tomar mais uma. Você confia na vacina? Plenamente. Eu confio primeiro em Deus, depois na vacina. Confio demais na vacina, principalmente por ser da área da ciência. Minha faculdade ajudou a desenvolver algumas vacinas, então eu confio muito na eficácia da vacina. Você acha que a pandemia teve uma relevância na história global do mundo? Sim, né? A pandemia do Covid-19 ela vai ficar registrada, né? Nos livros de história, né? Como foi a gripe espanhola, como foi a peste bubônica, né? Uma pandemia, né? Diferente de uma epidemia, né? Ela se alastrou aí por várias partes do mundo. Tudo que foi desenvolvido para o enfrentamento dessa crise, né, mundial foi muito importante, tanto para
para o desenvolvimento da ciência, para que os governos tivessem a plena convicção que eles precisam mesmo fazer, tá investindo na ciência, tá investindo na educação, porque isso foi muito importante até no desenvolvimento das vacinas e da estratégia de combate. Definitivamente, com certeza. Principalmente pelos históricos de pandemia, né, de epidemias do passado, como por exemplo, teve a peste bubônica, também teve a gripe espanhola, então, tipo, todas essas pandemias e também epidemias tiveram uma relevância muito grande, tanto na história da sociedade no geral, como também no desenvolvimento da medicina, por exemplo, que também aconteceu na pandemia do Covid. Como ele disse, teve muitos avanços, teve seus lados negativos e positivos, como, né, a perda de muitas pessoas, infelizmente, mas também, pro lado positivo, o avanço da medicina, a telemedicina, o avanço por novas vacinas, né, e medicamentos novos contra a Covid e outras pandemias que pode vir. Como você acha que ficou a sua e a saúde mental da população em geral com a pandemia? Nossa, foi a coisa que mais abalou durante a pandemia, né? Os números de pessoas que desenvolveram ansiedade, crise de pânico e até mesmo descobriram doenças mentais durante a pandemia por conta do tanto que foi repercutido nas redes sociais. Eu me tornei uma pessoa muito mais ansiosa e com muito mais medo das coisas que a gente tem que fazer. Bom, definitivamente ficou comprometida, né? Essa falta de contato humano, essa falta da interatividade entre as pessoas realmente afetou muito a saúde geral da população. Teve muito desenvolvimento de ansiedade, muito desenvolvimento de depressão, entendeu? Uma dissociação na questão da personalidade do ser humano. Então, realmente, a saúde mental ela ficou comprometida de todo mundo, né? Aquele estresse, aquele medo de perder o trabalho, de perder um ano de aprendizado. Então, foi realmente algo que foi terrível para a mente humana. Definitivamente foi algo horroroso, né? Porque, querendo ou não, perdeu muito contato com as pessoas. Como ele disse, perca de empregos. Então, a pessoa não tinha o que fazer, não tinha renda no meio de uma Covid, né? Algo extremamente perigoso e não tinha como se manter, como ele disse, desenvolvimento de ansiedade, depressão, porque muitas pessoas têm o contato com as outras e não muito próximo de seus parentes, mas com outras sim, e perdeu o contato com essas pessoas e querendo ou não afetou. Talvez esse tenha sido a grande questão, né, que ocorreu durante a pandemia e no pós-pandemia, né, a questão da saúde mental, né, e das inúmeras doenças consequentes dela, né, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, que ainda perdura ainda na população, né, e é um grande desafio, inclusive para esse século XXI, né, essa questão da saúde mental. A saúde mental ficou muito afetada, tanto a minha como das pessoas que eu conheço e em geral, inclusive dos alunos que tiveram que lidar com essa nova maneira de aprendizado online. Então, assim, teve um reflexo muito grande na saúde mental e eu acho que esse reflexo ainda continua até os dias de hoje. A pandemia foram 2 anos que a gente passou trancado e eu queria saber o que você acha que teria acontecido nesse tempo se não tivesse tido pandemia na sua vida. Nossa, esse evento, assim, eu acho que foi algo que, ao mesmo tempo que foi ruim, né, teve suas partes boas, né, como eu mesmo disse, na minha vida pessoal, eu tive um desenvolvimento muito elevado, assim, porque eu me senti livre para poder pesquisar o que eu queria, ver o que eu bem entendi, então, tipo, eu tive um desenvolvimento mais meu, assim. Eu acho que se eu não tivesse na pandemia, eu não teria essa perspectiva, essa percepção que eu tenho hoje do futuro, do presente no geral. E em relação à humanidade, eu acho que mesmo que a gente tenha se distanciado, né, no sentido físico, eu acho que durante a pandemia a gente tenha se aproximado no sentido entre a nossa conectividade como seres humanos. No âmbito geral, eu acho que talvez, mesmo falando da escola, né, a escolaridade seria muito melhor, porque nessa pandemia teve muitas taxas de não ter ensinos e muita, não teve muita alfabetização. E, como ele disse, teve seu lado benéfico e o lado ruim, né? Como ele mesmo disse, de desenvolver a si mesmo, pesquisar livremente o que você quer, mas se não tivesse a pandemia, do seu lado bom, não teria essas tragédias das mortes, perda de parentes, e também não afetaria tanto a escolaridade no país.
Eu acho que as coisas teriam sido bem diferentes, a vida ter seguido normal, mas a pandemia também foi importante para algumas coisas boas, então a gente tem que olhar pro lado bom dela, apesar de todo o desastre que aconteceu, fora o desgoverno que a gente teve durante a pandemia. Então a gente precisa olhar pelo lado bom também para não ficar tão frustrado em relação a isso. Foi algo inesperado, né, que inicialmente as pessoas duvidavam, né, e se alastrou mundo afora, né, a gente teve que ficar restrito, né, de algumas atividades, mas eu não parei para pensar o que eu faria, né, mas eu tinha alguns projetos que foram adiados, mas nada que tenha comprometido, né, o ciclo natural, até porque eu me protegi e protegi os meus familiares. Eu acredito que a gente teria corrido o curso normal, que a gente já vinha sempre tendo. Mas o que a pandemia trouxe, eu acho que de inovação? É que a partir daí também a gente teve uma revolução tecnológica, em todos os sentidos. Eu vejo isso principalmente quando se trata de pessoas mais velhas, que às vezes tinham uma resistência para aderir às novas tecnologias e que foram obrigadas. Então, assim, hoje eu vejo alguns conhecidos meus, pessoas mais idosas fazendo compra pela internet. Eu tenho algumas tiazinhas que elas acompanham terço, novena, por aplicativos, então eu achei isso muito interessante. Eu acho que isso adiantou. A pandemia, ela adiantou essa inovação tecnológica que talvez a gente tivesse só daqui a alguns anos. Como foi para você entrar na faculdade durante a pandemia? Foi extremamente frustrante, muito frustrante. Até hoje a gente tem resquícios dessa frustração, porque a minha turma, por exemplo, não vai ter nem formatura, porque a gente não conseguiu construir uma relação tão próxima durante a pandemia, porque nós ficamos praticamente 3 anos no virtual, a gente não se conhecia presencialmente, não conseguimos fortalecer laços reais durante a pandemia, então afetou demais, a gente não tem uma ligação tão forte até hoje. Qual foi o papel dos municípios no combate à pandemia? Olha, como eu trabalho aqui na prefeitura, eu vejo que foi muito relevante, porque essa crise de saúde mundial, ela elevou o protagonismo do município. Então, assim, a partir das verbas federais que vieram, foi muito importante a ação aqui em loco para esse enfrentamento, para criar estratégias para combater a doença, abrir leitos. A gente teve que abrir um hospital, que hoje até nem mais ele tem essa função, mas que na época o que fazia o socorro, eram os leitos que tinham. Outra coisa também que foi importante é que o município, ele editou as normas sanitárias, né, para dizer o que ia abrir, o que não ia abrir, o que podia estar acontecendo a partir, lógico, das normas do Ministério da Saúde. Então, assim, o município ele teve um papel muito importante e criou uma força-tarefa, não só a partir dos servidores da saúde, mas de todos os servidores municipais, para estar fazendo esse enfrentamento. Então, foi muito importante, inclusive criando logística para questão de vacinação. E na sua visão como professor, como foi a experiência de dar aula com tantas mudanças na sala de aula? Foram bem difíceis, né? Como eu falei, foi algo inesperado, né? As escolas tiveram que adaptar, os professores tiveram que adaptar os alunos, né? Entrar dentro da casa dos alunos, aula online. Mas foi uma forma de tentar minimizar esses danos, né? O ensino-aprendizagem não foi o mesmo. Por outro lado, eu trouxe um aspecto positivo. Anterior à pandemia, as pessoas falavam que o ensino online seria o futuro, né? Tal, e essa experiência de 2 anos de ensino online provou que o ensino presencial, né, o contato, né, da relação professor-aluno é de fundamental importância na construção do conhecimento. Claro que as plataformas digitais, a internet é importante, as aulas online, sem dúvida, né? Mas deixou claro a importância do ensino presencial. E vocês passaram por esse período numa fase muito importante da vida, que é a fase escolar. Eu queria saber a experiência de vocês, como alunos. Como foi vivenciar esse período no período escolar? Bom, vivenciando o período escolar dentro da pandemia, claro, teve alguns prejuízos, né? Por exemplo, essa falta de contato entre os alunos, essa falta de contato com o professor, por exemplo, foi algo que a gente meio que perdeu, né? Mas as pessoas tiveram a curiosidade de ir atrás dos diversos assuntos, como eu mesmo disse, tiveram um desenvolvimento mais pessoal, né?
Mas eu acho que realmente essa falta de contato entre alunos e professores, e aquela sala, e aquele barulho, então aquele momento que é nosso, né, como estudante, como professor, como diretor, como secretário, isso foi tudo comprometido. Então, no âmbito escolar foi uma baita perda, mas querendo ou não, teve suas melhorias, teve seus benefícios. Bom, pra mim, eu acho que foi bem ruim, na verdade, porque muitas pessoas que tinham que estudar perderam o interesse, né, pela escola, não fazia nada e só se distraía com outras coisas e não focava na escola. E isso, infelizmente, né, aconteceu muito e afetou as pessoas, afetou e vai afetar, né, no futuro, se ela não correr atrás, porque eles se distraíram com outras coisas e não focaram no estudo. É óbvio que o estudo presencial é muito melhor, porque você tem interação com o professor direta, né? Você pode perguntar, questionar toda hora e o ensino, querendo ou não, é melhor. E no online, muitas pessoas dormiam, ficavam fazendo outras coisas, jogando, e isso, querendo ou não, foi ruim. Qual foi o aprendizado que a pandemia trouxe com relação à saúde pública? Eu acho que para os governantes ficou muito claro a necessidade de estar investindo em ciência, tá? Em estudos, em pesquisas. A gente teve assim, um resultado positivo dentro do Brasil, do nosso estado, município, de como o SUS é importante, de como o nosso SUS ele foi fortalecido. Ele já era um sistema que funciona muito bem, mas ele foi fortalecido ainda mais na pandemia. E grande dos resultados positivos que a gente teve foi por conta disso. Então, acho que o aprendizado que fica é que deve mesmo investir em saúde, investir em pesquisas na área da saúde, em estratégias para ficar cada vez melhor, para cada vez acolher mais a população, cada vez melhorar mais a aplicação dessas políticas públicas de saúde, porque é isso que vai trazer um povo saudável, um povo feliz. Além de professor, você também trabalha com política. E eu queria saber, como ministro e como uma pessoa que tem participação ativa nesse ramo, como você analisaria a pandemia em um âmbito político? No âmbito político, né, na verdade, trazendo até a questão do Brasil, né, foi um grande desastre, porque o Brasil não seguiu, por exemplo, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Né, vários países seguiram e conseguiram minimizar o dano, né? Então o Brasil houve atraso em vacina, houve essa polarização entre saúde e economia. Então a gestão da pandemia, né, e analisando não só como agente político, mas como um cidadão e dentro do âmbito da política, a gestão da pandemia no Brasil foi drástica, né, e a consequência lamentável disso são mais de 700 mil mortes, né, mais de 700 mil famílias enlutadas, né? Então a gestão da pandemia ela deveria ter sido tratada de uma forma mais humana, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais acelerada, a ponto de imunizar toda a população, que é o motivo pelo qual de estarmos aqui, né? O Covid ainda existe, né? Muitas pessoas estão contraindo o Covid pós-pandemia, mas aquelas que completaram todo o ciclo vacinal, né, não está tendo consequências, né? Ela vai virar uma gripe, né, como virou o H1N1, como virou outras gripes aí que tivemos e outras pestes que tivemos, né? Então, a gestão da pandemia na parte política, né, e aí em todos os âmbitos, né, principalmente no Brasil, assim, foi bem traumático, e a consequência aí, eu espero que as pessoas não esqueçam, né, da importância de valorizar a ciência, da importância de valorizar o conhecimento para a questão humana, né? Então a consequência foram os óbitos aí da pandemia, que foram muito tristes, né, para toda a comunidade brasileira. E espero que a gente tenha aprendido, né, com isso também. Oi pessoal, tudo bem? Qual que é o nome de vocês? É Cláudio. Genoefa. Certinho. E eu queria perguntar para vocês se vocês se vacinaram contra a Covid-19. Vacinamos as 4 doses até agora. E vocês confiam na vacina? Totalmente, né? A gente trabalha, nós dois trabalhamos na área da saúde, né? Então não tem como ser negacionista justamente com a vacina, né? E tomamos nos vários laboratórios e não tivemos absolutamente nenhuma reação. Confiamos tanto quanto nas vacinas das crianças, né, e me sinto protegida. Porque
Acontece o seguinte, a vacina foi o maior recurso tecnológico que a saúde conseguiu produzir nos últimos 200 anos para controlar as doenças epidêmicas, né? Com certeza. Hoje a gente não tem a incidência de uma série de doenças terríveis na população por conta do uso de vacinas nas últimas décadas, nos últimos séculos, né? Para falar a verdade. E sou apaixonada pelo assunto, né? Trabalhei quase 35 anos e a vacina é a coisa mais incrível que nós temos. É incrível, é uma coisa apaixonante, desde a invenção da vacina, como ela foi produzida no mundo todo, e o Brasil tem o melhor programa de vacinação do mundo, embora seja pouco divulgado, e as novas gerações sejam contra vacina. Nosso programa é o mais bonito e o mais completo. Com certeza. Só por curiosidade, qual que é a área da saúde que vocês trabalham? Vigilância à saúde. Em vigilância de zoonoses. Que legal, gente. E olha, para você ter uma ideia, a falta da incidência de muitas doenças epidêmicas na população faz com que muita gente não acredite, né? Então não toma a vacina ou é contra o movimento anti-vacina. Só existe porque ninguém conhece uma série de doenças que foram erradicadas do Brasil com de vacinação. Com certeza. Então, assim, você não conhece ninguém que teve o filho tetraplégico por paralisia infantil, você não conhece ninguém que morreu de raiva, né, de sarampo, morreu de tétano, por conta do recurso da vacina que a gente tem. Oi meninas, tudo bem? Qual que é o nome de vocês? Meu nome é Emanuele. Malu. Certinho. E deixa eu perguntar, vocês se vacinaram contra a Covid-19? Sim, sim também. E vocês confiam na vacina? Eu confio, eu acho essencial para as pessoas, né, pra gente se preservar. Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Meu nome é Samira. Samira, certinho. Samira, deixa eu te perguntar, você se vacinou contra a Covid-19? Sim, eu me vacinei. E você confia na vacina? Confio demais. Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Ana. Ana, certinho. Ana, deixa eu te perguntar, você se vacinou contra a Covid-19? Sim. E você confia na vacina? Sim. Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Dia. Meu nome é Rafael. Rafael? Meu nome é Rafael também. Certinho, tá bom. Gente, deixa eu te perguntar, vocês se vacinaram contra a Covid? Sim. Eu não. E vocês confiam na vacina? Confio. Confio também. Oi, tudo bem? Qual que é o nome da senhora? Maria Tereza Denar de Macia Gezac. Certinho. Maria Tereza, deixa eu te perguntar, você se vacinou contra a Covid-19? Se o quê? Se vacinou contra a Covid-19? Vacinei todas as doses. E a senhora confia na vacina? Confio, senão não teria tomado. Com certeza. Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Meu nome é Gislene. Gislene, deixa eu te perguntar, você se vacinou contra a Covid-19? Sim, 4 vezes. E você... 4 doses. 4 doses? Parabéns. E você confia na vacina? Confio muito. Pra mim foi muito bom. Qual foi o nome? Antônio Israel. Antônio, deixa eu te perguntar, você se vacinou contra a Covid-19? Vacinei. E você confia na vacina? Eu confio. E graças a Deus não tive nem sinal de nada. Tomei assim vacina. Agora parece que tá voltando o problema de novo aí, mas acho que é mais em quem não usou direito. Eu também acho que eu acho que é. E você pegou a Covid também? Peguei, mas não dei nem sintoma, não deu sintoma nenhum. Que bom, né? Graças a Deus. Você se vacinou contra a Covid? Vacinei. E você confia na vacina? Até agora não me aconteceu nada não, então creio que sim. Bom, gente, eu espero que com esse documentário vocês tenham entendido um pouco mais do que foi o Covid-19 e do que é um fato histórico, porque foi esse o intuito da gente ter feito ele. A gente pegou a entrevista com pessoas que a gente conhecia, com pessoas desconhecidas, para tentar explicar um pouco o que é esse fato histórico que todo mundo vivenciou, que é o Covid-19. Mas o principal intuito desse documentário foi explicar
e questionar, porque isso ainda é um debate entre os historiadores. Do Covid-19 é ou não é um fato histórico? Eu acho que isso ainda não tem uma resposta precisa, porque a gente não sabe como ele modificou a nossa sociedade, então a gente não pode colocar ele ainda numa linha do tempo. Mas eu acho que a gente consegue sim dizer que ele modificou a nossa sociedade, a gente só não sabe como ainda, porque eu acho que isso vai ser uma questão que a gente só vai entender no futuro. Tudo depende da questão do tempo. E eu espero que com esse documentário vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Covid-19 e o que é um fato histórico. E também que vocês comecem a se perguntar, pesquisar mais sobre. A gente agradece pela atenção e muito obrigada. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado do trabalho.